Boa noite, vamos continuar a adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar Não há Deus Maior. Flávia pode fazer a oração inicial dessa noite. Senhor, amado Deus, aqui estamos, Pai, nesta noite reunidos uma vez mais para te adorar, te exaltar, te bendizer, para te agradecer, Pai amado, porque se estamos aqui é porque estamos com saúde e o Senhor nos deu essa oportunidade. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos teus filhos que aqui estão, que o Senhor também abençoe os nossos familiares que aqui não estão conosco, que eles sejam guardados, protegidos pelo Senhor. Guarde o grupo de louvor, receba a nossa adoração, esteja também abençoando o momento da palavra, que nós possamos nos alimentar da tua palavra e sairmos daqui, Pai amado, com um coração transbordante da tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como oferta
Ontem a igreja enviou uma comitiva onde nós estávamos congregando com os irmãos ali do Boqueirão. Nós comentamos semana passada que teríamos o culto lá, né? E foi uma bênção, foi muito bom contar com a presença dos irmãos, o grupo de louvor todo disponível para ir. Infelizmente o baterista não estava, fez falta. Eu gosto das músicas com a bateria. E eu sempre lembro nessas experiências entre igrejas, denominações diferentes, que o princípio básico tem que ser a Escritura, que está norteando os caminhos da igreja, com esclarecimento do Espírito Santo, usando a razão, junto com a iluminação do Espírito Santo, para saber o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. E dessa forma, nós podemos chamar irmãos, mesmo que tenham outra cultura, de crentes, de fiéis, de irmãos em Cristo. E aleluia por isso, porque o desejo do coração de Deus certamente seria que todo e qualquer indivíduo se salvasse, se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse a Deus. Se naquela proporção da história das 100 ovelhas, onde uma se perdeu, todas estivessem perdidas e todas fossem salvas, fossem resgatadas, a festa seria extraordinária. Se todos se salvassem, se todos tivessem essa clareza que o Espírito Santo nos dá e que pode dar a mais e mais irmãos, a festa no céu seria imensa, o coro seria preenchido. Mas infelizmente, pela corrupção do homem, essa mensagem da cruz não alcança todos, essa inspiração do Espírito Santo, ela é negada, ela é combatida, muitas vezes por doutrinas científicas e muitas vezes, infelizmente, por doutrinas de grupos ditos cristãos. Um assunto que eu estava conversando nessa manhã com o pastor, com as minhas irmãs, com a pastora lá da outra igreja, que nomes bonitos, nomes vendáveis para a igreja são interessantes do ponto de vista mercadológico. Você ter se a moda é chamar a igreja de um nome específico, não vou citar nomes aqui porque não quero dizer que a igreja ela é definida pelo nome dela. A igreja ela é definida pela doutrina, perfeito? Não me entendam mal. A igreja ela pode ser de uma denominação diferente da nossa ou enfim, ela pode ter o nome que for. O importante é que ela tenha uma boa doutrina e uma boa teologia. Certo, irmãos? E eu fiz o seguinte comentário, de que pessoalmente, eu sou um católico, apostólico, mas não romano. Por quê? Católico quer dizer igreja católica quer dizer igreja universal. A palavra universal também é atribuída a outra seita, né?
Então, ó, não é universal do reino de Deus, é a igreja universal dos santos que estão remidos pelo sangue do Cordeiro. Outro exemplo que eu dei, eu sou um adventista, alguém que está aguardando o advento da vinda de Cristo Jesus, mas não do sétimo dia. O que eu quero trazer com essa devocional é que você tem que olhar para a sua igreja, o irmão que porventura esteja me acompanhando pela internet, ou um visitante, que não importa o nome da igreja, importa a doutrina. Se a doutrina está contra esta palavra, ou tem uma interpretação muito peculiar, muito própria, não dirigida pelo Espírito Santo, onde se selecionam versículos específicos para falsear doutrinas, saia de lá, porque o alimento que você está tendo dessa igreja, o alimento espiritual que você está tendo dessa igreja, é muito pobre. Eu sou da área de educação física. Quanto melhor a sua alimentação, melhores serão os efeitos no seu corpo. Mais energia você terá, as funções do seu cérebro, as funções do seu corpo vão funcionar melhor, e você terá uma vida mais saudável. Se o alimento for um fast food, for uma comida rápida, não, está aqui, escrito aqui, tal coisa, fora de contexto. Então esse alimento espiritual é muito pobre. Essa é a devocional que eu trouxe para os irmãos nessa noite. E vamos cantar, vamos louvar a Deus, adorá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele faz na vida de cada um de nós. Presença de Deus.
quero fazer uma oração neste momento. Vamos fechar os olhos. Querido e eterno Deus, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar, para Te adorar e render graças, Senhor. Glórias a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que o Senhor faz, por tudo que Cristo Jesus fez na cruz, pelo Seu imenso poder, Senhor, e por Tua misericórdia abundante, Senhor. Agora me coloco humildemente, Senhor, diante de Ti, orando e pedindo pela vida daquele irmão que perdeu seu filho recentemente. Que o Teu Santo Espírito esteja consolando o coração daquele homem, daquele pai, Senhor. Que a Tua bondade, a Tua graça, Senhor, o alcance de maneira que ele compreenda que tudo nessa vida tem um propósito, tudo nesta terra tem um propósito delimitado pelo Senhor, onde nada foge do Seu controle, Senhor, e que de uma grande tragédia, de um grande deserto, o Senhor é todo poderoso para fazer um lindo jardim e um grande milagre, Senhor, e um grande avivamento que seja na vida daquele homem, Senhor. Pai, eu Te peço que, em especial por ele, que haja conforto, haja consolação e que ele não se afaste de Ti, Senhor, que ele se mantenha firme, fiel até a morte, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos cantar a Ele a glória, nos preparando, declarando, lendo esse texto aqui, essa carta paulina, a Ele a glória, nos preparando para a mensagem desta noite, para o culto, e pedindo que o Espírito Santo capacite o pastor que nos trará a mensagem desta noite. Profundidade das
pastor para que venha ministrar a palavra de Deus e os irmãos podem se assentar. Boa noite aos irmãos. Muito bom estarmos nesse frio, vendo os irmãos aí firmes e fortes. Às vezes no frio a gente fica com medo, né, de sair de casa. E aqui ainda a gente tem essa porta, né, que bate esse vento forte. Mas ontem nós falamos sobre o calor do Espírito, né? O Espírito Santo de Deus, quando a mulher sunamita perdeu o seu filho, e Eliseu mandou Geazi para tocar no corpo. Ela ficou lá e queria que o homem de Deus, Eliseu, fosse, né? E quando Geazi tocou naquele corpo, era gelo no gelo. Gelo no gelo não funcionou, porque o corpo estava gelado e o Geazi era gelado. Porque apesar dele ter caminhado com o profeta, faltava ali o calor. Obrigado. Mas quando Eliseu chegou lá, ele abraçou o menino, deitou-se sobre o menino, e o calor, a graça, o poder, a misericórdia de Deus agiu, e se levantou aquele menino, e ele entregou o menino vivo para sua mãe. O povo de Deus é um povo do calor da presença do Espírito Santo. Mas nós precisamos querer ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em João, no capítulo 8, a partir do versículo 31. João 8, a partir do versículo 31. Parece que não estava esse barulho até agora há pouco, né? Muito bem. Todos encontraram João 8, 31. Vamos ler, diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jeane, você poderia... Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Vamos orar. Senhor, dependemos do Teu Espírito Santo.
dependemos da unção do Teu Espírito, tanto para ouvir, quanto para proclamar a Tua palavra. E pedimos que o Senhor agora nos abençoe, ilumine a mente, ilumine o coração, ó Deus, e que possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo e estava pensando, quando eu li esse texto, pensando no ratinho, né? Porque aqui praticamente é um teste de paternidade, né? Não sei se alguém já viu esse programa tosco, né? Porque aqui está se discutindo sobre paternidade. Os fariseus dizendo que são filhos de Abraão. E questionando a paternidade de Jesus, porque Jesus se declarou sempre filho de Deus. E eles começam aqui uma discussão e já começa da seguinte forma. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. E eles respondem: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Começa uma discussão ali, e eu admiro muito Israel gosta de ver debate, né? E o pior tipo de debate que a gente vê é debate com o fariseu. Porque o fariseu, ele pega uma vírgula da lei, ele pega um texto onde a leitura natural do texto seria uma, ele diz: não, mas olha bem. Quando fala assim, a gente já sabe que vem o caó, né? E assim surgem as heresias, assim surgem as seitas. E Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E eles dizem: mas nós nunca fomos escravos. Afinal de contas, nós somos filhos de Abraão. É um argumento muito comum esse, o argumento da paternidade. Eu nasci nessa família, logo eu sou parte do que crê essa família, e o fato de eu fazer parte da família já me inclui nessa fé. Seria o mesmo dos meus filhos dizerem: ah, sou filho de pastor, logo sou crente. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crente. A paternidade de Deus, ela depende de uma decisão individual, pessoal e não familiar. Então, o argumento da paternidade, ele é usado aqui no versículo 33, quando eles dizem: nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós fazemos parte dessa nação. É o mesmo argumento usado lá em Mateus. Vamos abrir lá, Mateus no capítulo 3, quando João Batista começa a pregar, falando de Jesus, falando que era necessário o arrependimento. E num dado momento, no versículo 7 do capítulo 3 de Mateus, diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. E não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O argumento deles é: nós somos filhos de Abraão, nós somos da nação de Israel, nós somos o povo de Deus,
E João Batista olhou e viu assim, porque os fariseus, eles tinham uma característica de se segurar em argumentos religiosos para justificar a sua própria condição de hipocrisia. Sabe como que era a oração de um fariseu? De um judeu, de uma forma geral, naquela época, né? Ele se levantava pela manhã e orava: graças te dou, ó Pai, porque eu não nasci escravo, eu não nasci mulher, e eu não nasci samaritano. Esta era a oração deles, a gratidão deles. Por isso que quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, eles ficam: mas eu não sou escravo, eu sou filho de Abraão. E Jesus, então, ele rebate, lá em João, no capítulo 8, no versículo 34, ele rebate aquele argumento. Jesus diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, e eles ficam irritados, porque a oração deles era aquela: muito te dou graças, porque não nasci escravo, nem mulher, que coisa, né? E nem samaritano. Jesus disse: ó, quem vive no pecado é escravo, sim, é escravo do pecado. E no versículo 35 diz assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então é a questão de ser escravo ou ser filho. E eles se consideravam filhos de Abraão. E Jesus diz: não, vocês são escravos do pecado, e vocês não têm lugar permanente na família. Filho tem, escravo não tem. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Do ponto de vista humano, eles eram da descendência de Abraão. Só que eles estavam querendo matar Jesus. E daí Jesus chega à seguinte conclusão: eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. Jesus aqui declara a sua própria paternidade. Ele diz: ó, o que eu estou falando eu vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram. E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. A discussão estava ficando séria, né? Jesus está dizendo: o que eu estou falando eu ouvi do meu pai. Vocês estão querendo me matar porque vocês estão praticando as obras do pai de vocês. Quem seria o pai deles? Eles achavam que eram filhos de Abraão. Eles responderam no versículo 39. Abraão é nosso pai, responderam eles. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. O Pai, né? Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Quem que era o pai deles? Hã? É pior, né? Alguém falou o pecado, né? Não. O diabo.
Jesus ele vai caminhando e vai descrevendo o fato de que eles terem nascido da família de Abraão, da descendência de Abraão, do povo de Abraão, que era o povo da promessa, não fazia deles filhos de Deus, porém filhos do diabo. Jesus diz ali no versículo 42, disse-lhes Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Versículo 44. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus então escancara, né? Vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês dizem que são povo de Deus, vocês dizem que são o povo da promessa. No entanto, a atitude de vocês, que não querem crer, que não querem aceitar, que não querem ouvir as palavras de Jesus, que ele ouviu do Pai dele, que é Deus. Jesus diz, olha, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. É muito difícil falar isso, né? Será que isso daí funciona? Essa ideia só para os fariseus que estavam aqui debatendo, os judeus que estavam debatendo. Por isso que eu não gosto de debate, porque todo debate é assim, entranhamento de argumentos, e o argumento do fariseu é muito liso, mas Jesus é um especialista, né? E ele foi conduzindo a sua argumentação para mostrar que eles, na verdade, não poderiam se considerar nem povo de Deus, porque eram filhos do diabo. Mas será hoje em dia, como que funciona isso? Vamos abrir a nossa Bíblia em João. 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 3, que fala para nós também. E que faz essa divisão clara, e é uma divisão que nós precisamos nos preocupar em relação à nossa vida e à vida de quem a gente ama. Porque existe um ditado popular aí que todo mundo é filho de Deus, né? Ah, aquela pessoa é boa, ela é filha de Deus. Ah, ela é filha de Deus porque ela faz isso, porque ela faz boas obras, porque... né? Mas a Bíblia não fala isso. 1 João 3, 8 diz assim, 3:8, vamos ler? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus.
Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. João, ele deixa muito claro aqui, né? Que existem apenas duas categorias, que são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus? No versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus. Então a primeira coisa é ser nascido de Deus. E como que se é nascido de Deus? Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Essa palavra semente, ela vem de um termo no original, que é semen. E aqui é a analogia do novo nascimento. Aquele que não nasce de novo, porque assim como no nascimento natural se depende do sêmen, no nascimento espiritual depende da semente de Deus, que é o convencimento que é realizado através do Espírito Santo, que ilumina a mente, ilumina o coração, faz a pessoa compreender, reconhecer os seus pecados, arrepender-se, e a partir dali se transforma, pelo poder de Deus, numa nova criatura, nascida de Deus, filha de Deus. E se não passar pelo novo nascimento, eu vou falar com todas as letras, tá? Não importa se seja filho, se seja vizinho, se for parente, é filho do diabo. Quando Adão pecou, toda a humanidade em Adão pecou e tornou-se praticante das ações do diabo. Tornaram-se filhos do diabo. E Jesus, ele vem para desfazer as obras do diabo e nos transformar então em filhos de Deus pela passagem do novo nascimento. Assim como uma criança, para nascer, ela sai de um ambiente e ela é espremida, sua cabeça é espremida, né? Por isso que tem a moleira, né? Para que ela saia, mesmo com dor, às vezes com dificuldade, para vir a este mundo. O novo nascimento é comparado assim: você tem que passar para uma nova dimensão e uma nova situação de vida, para então tornar-se filho de Deus. Lá no céu você não vai poder dizer: temos por pai Abraão, eu tenho por mãe a dona Margarida, meu pai era pastor, eu passei a vida inteira dentro da igreja. Esses que discutiam com Jesus no capítulo 8 do livro de João, do Evangelho de João, eles passavam o tempo todo estudando a Bíblia, o Antigo Testamento. Eles passavam indo para a sinagoga,
Eles cumpriam aqueles rituais do Antigo Testamento todos. Eles criticavam Jesus, porque Jesus não cumpria os preceitos que eles queriam exigir de Jesus. No entanto, Jesus diz: olha, vocês são do diabo. Por quê? Porque o que eu estou ensinando, eu ouvi do meu Pai. E quando Jesus falou isso, que aquilo que ele ensinava, ele ouviu do Pai dele, eles ficaram indignados, porque quem não tem a revelação do Espírito no coração, não consegue ouvir a verdade de Deus. Eu fico pensando, por que será que Jesus se submeteu a esse debate? E por que está aqui? É para mostrar algumas coisas para nós. A primeira coisa que eu vejo é que Jesus está demonstrando que quando ele vem a esse mundo, ele vem para buscar os rejeitados, para buscar aqueles que estão sofrendo, para buscar os angustiados de espírito, buscar aqueles que reconhecem que são pecadores e que ele rejeita os soberbos. Esses. Porque o pecado original, qual que foi lá do diabo? Foi o orgulho, a vaidade. Queria ser igual a Deus. E qual que é o pecado dos filhos do diabo? A soberba, o orgulho, a vaidade, que rejeita a soberania de Deus. Jesus veio buscar os perdidos. Quando Jesus falou que ele ensinava aquilo que ele ouvia do Pai dele, que era Deus, no versículo 41, olha só o que eles dizem para Jesus. Eles dizem assim, Jesus fala assim: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles protestam e dizem: nós não somos... Como é que está aí na versão dos irmãos? Nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Nós não somos filhos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Eles acusaram Jesus, né? A versão aí está boa, porque em algumas versões aparece: nós não somos bastardos. A tua, né? E tem uma outra versão que diz assim: nós não somos filhos ilegítimos. Eles acusaram Jesus de ter nascido de prostituição. Eles acusaram Jesus de ser um filho ilegítimo. Eles acusaram Jesus de ser alguém indigno, porque teria nascido de um pecado cometido pela sua mãe. E eles usaram esse argumento para quê? Para quebrar o argumento de Jesus de que ele era filho de Deus. Sabe qual a palavra, agora indo para o grego, a palavra que aparece aqui é: nós não somos filhos de... não nascemos de porneia. A palavra grega é porneia. Sabe de onde que é? Que palavra que é essa? Todo mundo já reconheceu, né? É a palavra que em português nós usamos para pornografia. Eles estão dizendo: nós não somos filhos de porneia, dizendo que Jesus é filho de porneia. Hoje em dia seria aquele xingamento que é muito comum, né? Que os irmãos bem conhecem. Você é filho de porneia. Jesus aqui já estava com... Ele morre com 33 anos, né? Então estava lá na faixa dos 30 aos 33.
E esses fariseus, eles resgataram uma acusação que provavelmente Jesus sofria desde a sua infância. Porque quando ele nasce de Maria e José tem a intenção de deixá-la secretamente, provavelmente aquela notícia de que talvez aquele garoto tivesse nascido de uma ação pecaminosa, e aquela marca de ser filho de uma adúltera, de ser filho de uma prostituta, de ser filho de uma mulher leviana, de ser filho fora do casamento, seria a acusação que marcou a infância, a adolescência, a juventude de Jesus, e agora na vida adulta, essa carta é tirada da manga para dizer: olha, nós não somos filhos da pornografia, nós não somos filhos de porneia, nós não somos filhos de adultério, nós não somos filhos de prostituição, nós somos filhos de Abraão. Que pesado, né? Por que será que está aqui? Aqui nós vemos que Jesus é aquele que experimentou todos os tipos de escárnio, todos os tipos de afronta, para que pudesse socorrer aqueles que são afrontados também. No livro de Hebreus, vamos ver lá no livro de Hebreus, uma promessa que é dada no capítulo 4, a partir do versículo 14. Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O nosso sumo sacerdote, Jesus, passou por todo tipo de afronta para que pudesse socorrer. E hoje ele socorre aqueles que são rejeitados. Ele socorre aqueles que são acusados de serem filhos de porneia. Ele socorre aqueles que são acusados de não serem dignos de participar de uma igreja. Ele socorre aqueles que são rejeitados pela sociedade. E Jesus, ele se especializou nisso. Na verdade, a Bíblia se especializou nisso, né? Os irmãos se lembram, Jesus é filho de Davi, né? Não é isso? Nós falamos aqui sobre a aliança davídica, onde Deus prometeu a Davi que nunca faltaria na família dele uma linhagem real, que se cumpre então em Jesus, o Rei dos Reis. Mas quando Samuel, vamos abrir lá em 1 Samuel, 1 Samuel,
Cadê? Samuel 16, 1 Samuel capítulo 16. Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, né? No versículo 10, 16, 10. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Tem uma tradição, não está explícita, mas pode ser subentendido, de que Davi era um filho oriundo de alguma prática do seu pai ou da sua mãe, não lícita, que causava vergonha para Jessé. Quando Davi, ele adultera e se arrepende do seu pecado, naquela época não era desenvolvida a doutrina do pecado original, né, como nós temos hoje. Mas Davi, pedindo perdão pelo seu pecado de adultério, ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. E alguns estudiosos imaginam que Davi estava se reportando ao fato de que socialmente ele era indigno e que mesmo assim ele havia sido escolhido por Deus. E qual não foi a dor de Davi quando ele percebe no seu filho que nasceu daquele pecado, porque ele cometeu o pecado com Batseba, Batseba engravidou. Vamos ler ali em 1 Samuel, 2 Samuel, no capítulo 12, quando o profeta Natã repreende Davi, por Davi ter pecado, conta aquela história, e Davi, então ele se arrepende no versículo 13, 2 Samuel 12, 13, diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou ao Senhor, o menino morrerá. Aquele menino que, do ponto de vista social, era ilegítimo. E a dor de Davi, que o resultado do seu pecado causara a morte do seu filho. No versículo 15, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Eu fico imaginando a angústia daquele pai e o pensamento dele de que isso não fosse a escolha, não fosse a graça, não fosse a misericórdia de Deus, poderia ter ocorrido com ele.
Depois ele aceitou a vontade do Senhor. Ele disse que por essa criança ele chorava, ele jejuava, mas agora o Senhor a tinha levado, ele se levanta e põe no coração o propósito de obedecer a Deus e cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Quando Jesus é acusado de ser filho de Porneia, isso está aqui para dizer, olha, o próprio Senhor foi humilhado, foi injuriado, foi difamado, sua mãe foi difamada, sendo ele o Filho de Deus, e por isso ele pode socorrer você. Porque tudo ele passou. Quando a gente fica imaginando, né, a maldade desses que debatiam, torcendo as Escrituras, e Jesus se aproveitando disso para mandar um recado para a igreja, dizer, olha, eu fui injuriado, agora vocês vão e procurem os rejeitados, procurem os filhos abandonados, procurem as mães solteiras, procurem as prostitutas, procurem os homossexuais, procurem os desprezados da sociedade e diga para eles que Jesus sofreu o mesmo que eles estão sofrendo e que Ele pode salvar, que Ele pode perdoar, que Ele pode transformar. Como nós somos como igreja, às vezes relapsos, né? E muitas vezes preconceituosos, quando devemos sair e a semelhança de Jesus buscar os perdidos. Jesus, Ele ama os desprezados. Mas os fariseus, os religiosos, aqueles que vivem procurando vírgulas na lei, que ficam tentando dar um sentido diferente para justificar a sua própria incredulidade, Jesus ele tem uma mensagem para estes. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 21. Em Mateus, capítulo 21, Jesus conta uma parábola. No versículo 28, Jesus diz assim: o que vocês acham? Mateus 21, 28. Todos encontraram, né? Mateus 21, 28. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus disse-lhe: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele.
Mas os publicanos e as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Qual a diferença entre filho de Deus e filho do diabo? Filho de Deus é aquele que crê. Se prega, anuncia. Jesus disse, ó, João Batista veio e falou, e proclamou, e anunciou, e vocês o rejeitaram, inclusive mataram ele, né? Filho do homem vem e prega, e anuncia, e transmite, e fala, e vai para a cruz. Só que na sua caminhada, prostitutas se convertem, mulher cheia de demônios é liberta, coxos, mancos, aleijados, cegos recebem Jesus. E os filhos de Abraão, pomposos, oram, graças te dou, porque não nasci escravo, não nasci mulher, e não nasci samaritano. Ou aquela oração, né? Graças te dou, porque eu sou bom, eu não sou como esse pecador. Um pecador que se arrepende. A palavra de Deus diz que há festa no céu. E que é uma festa muito maior do que uma porção de justos que não necessitam de arrependimento ou que imaginam que não precisam de arrependimento. Jesus, quando veio a este mundo, ele amou os publicanos e os fariseus, ele amou os religiosos, ele amou os sacerdotes também. Jesus, ele sabia que no coração daqueles fariseus, daqueles saduceus, daqueles sacerdotes, daqueles próprios que queriam matá-lo, havia um pensamento. Eles pensavam assim, ó, quando o Messias vier, porque eles não reconheceram Jesus como Messias, mas Jesus sabia que na cabeça deles tinha assim, que quando o Messias viesse, o Messias teria a capacidade de fazer 3 tipos de milagre. Daí Jesus deve ter pensado assim, eu também quero salvar estes. Então eu vou fazer os 3 tipos de milagre que eles acham que o Messias faria quando viesse. Era uma tradição na época. Eles acreditavam que o Messias verdadeiro, quando viesse, ele ressuscitaria um morto que estivesse morto já há mais de 3 dias. E Jesus ressuscita Lázaro, né? O pessoal fica pensando, por que Jesus demorou tanto? Ele ama os fariseus. Eles acreditavam também que o Messias verdadeiro ele iria curar um cego de nascença. Porque um cego de nascença tem que refazer todo o globo ocular, né? Eles acreditavam nisso. E Jesus fez o quê? Curou o cego de nascença. Isso é para que eles não tivessem desculpa. E Jesus, eles também acreditavam, era um cego de nascença, era um morto, que já estivesse morto há mais de 3 dias, e expulsar um demônio mudo. Sabe por quê? Porque o fariseu ele achava que tinha que perguntar o nome do demônio para poder expulsar, né? Isso acontece em algumas igrejas hoje em dia. Qual é seu nome, demônio? Né?
Então, naquela época, eles pensavam assim: só é possível expulsar um demônio se primeiro a gente perguntar o nome dele, daí a gente repreende e o demônio tem que ir embora. E Jesus expulsa um demônio mudo, lembram? Porque Jesus ama os fariseus. O fariseu é cheio de coisinha e Jesus às vezes se adequa e diz: eu vou fazer porque eu quero salvar. E Jesus expulsa. E quando o demônio sai, aquela pessoa começa a falar. Porque era o demônio que fazia ela ficar muda. Jesus, ele está querendo salvar. Ele quer salvar os seus filhos. Ele quer salvar os seus parentes. Ele quer salvar você. E ele age para salvar, dando oportunidade para você crer e sair das trevas para a luz, deixar de ser filho do diabo para ser filho de Deus. Mas você tem que dar aquele passo. Você tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que dar esse passo de fé, entregando a vida a Jesus. E naquele momento que você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo, ele te regenera e te coloca para dentro de um novo mundo, com uma nova mente, com um novo caminho. Mas você tem que dar esse passo de fé. Feche seus olhos. Baixe a sua cabeça neste momento. E eu não poderia deixar de perguntar para você se você já fez isso. Ou se você ainda está confiando de que você é filho de Abraão. Nasceu numa igreja, talvez. Nasceu numa família, nasceu no meio de um povo que tem as promessas, mas você não faz parte das promessas. O Senhor quer que você tome uma posição de fé e se torne neste momento filho de Deus, pela fé em Jesus. Alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje, levante uma de suas mãos. E você estará dizendo assim: olha, eu não quero só fazer parte de uma organização. Eu quero ser filho. Eu quero ser filha. Eu quero ser membro da família de Deus, passando a eternidade com o Senhor. Alguém pode levantar a sua mão? Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra é tão clara, tão explícita, ó Deus. E quando o homem não crê, é porque permitiu que a incredulidade tomasse conta do seu ser. Seja pelo orgulho, seja pelo engano do pecado. Mas, Senhor, nós cremos que o Teu Espírito pode fazer uma obra tão profunda de convencimento. E nesse momento eu peço a Deus que pela ação do Teu Espírito haja convencimento para aquelas pessoas que estão agora assistindo ao vídeo, ó Deus, ou as pessoas que estão agora presentes, aqueles que ainda não entregaram o coração a Ti, que pelo Teu Espírito possam compreender a respeito da necessidade de salvação, de entrega absoluta a Ti. Eu peço por todos eles, em nome de Jesus. Amém.
Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer no gasofilácio, à esquerda dos irmãos. E vamos terminar o culto, encerrar com essa música. Logo após chamo o pastor para que proclame a bênção apostólica. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás pior. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás pior. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Estou relutando ali no banco, mas eu vou chamar a irmã Margarida para vir aqui. Convido os irmãos a se colocarem em pé. E nós vamos orar pela irmã. A irmã, ela precisa recuperar a visão. Tá? Ela, um dos olhos já... Já, graças a Deus. Então, esses dias eu estava até falando com Deus, Senhor, procurou um, cura o outro. Tá? E nós vamos pedir ao Senhor agora. Eu peço que os irmãos estendam as suas mãos em direção à irmã Margarida. Tá? Eu vou pedir para o Israel vir aqui. Israel vai orar pela irmã Margarida.
neste momento. Querido Deus, eu te peço, Senhor, para que o teu imenso poder e a tua graça, Senhor, infinita, esteja atuando, Senhor, na vida e na saúde da irmã Margarida, Senhor. Ela que é uma irmã tão querida para esta igreja, Senhor, e que ela é tão querida para ti, Senhor. Uma serva fiel à tua palavra, Senhor, uma serva fiel aos teus ensinos, Senhor. E pedimos que a tua misericórdia esteja atuando, Senhor, na vida dela de forma miraculosa, Senhor. Que o teu imenso poder esteja tirando qualquer doença, qualquer dificuldade, Senhor, que ela possa ter na visão, e para que ela possa exercer o seu trabalho, a sua profissão da melhor maneira possível e ser um testemunho, Senhor, diante de todos nós e de toda a comunidade do teu poder imenso. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Margarida, e obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Feche seus olhos, lembrando que sexta-feira em oração, sábado então teremos o ensaio normal e a festa, né? Não sei se antes a gente faz uma pequena meditação, mas teremos esse momento da festa. E no domingo as atividades normais da igreja. Muito obrigado aos irmãos por ontem estarem juntos apoiando aquele trabalho, e Deus vai abrir outras possibilidades e portas para que esse povo aqui seja treinado na ministração da palavra e do louvor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este culto, que os teus anjos estejam acampados e protegendo cada família da tua igreja. Nós te pedimos isso. Abençoamos os dízimos, as ofertas e dedicamos ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que dê força, dê saúde, dê capacidade, Senhor, a cada irmão, a cada jovem, ó Deus, em cada projeto. Oramos em especial agora pelo Guilherme, ó Deus, que vai viajar, ficar algum tempo fora. Pedimos que o Senhor mesmo esteja com ele, protegendo, guardando, amparando, que o teu Espírito Santo esteja abençoando, Senhor, nos seus empreendimentos, abençoando a família também que fica. Pedimos, ó Deus, e que ele tenha sucesso, ó Deus, sucesso dirigido pela tua mão, pela tua graça, pelo teu poder. Colocamos nas tuas mãos, assim como colocamos todos os jovens da tua igreja. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, dê um abraço.